Vamos com o nosso quadro Correspondente Médico. Já temos aqui o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Elizabeth. Bom dia, que o nosso dia seja ótimo, como sempre. A gente começa aqui já pedindo a sua participação, lembrando que você pode e deve participar conosco. Hashtag Correspondente Médico, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, que eu compartilho aqui com o nosso doutor Fernando Gomes. A gente começa mostrando para você uma imagem impressionante. Um raio caiu em um jogador de futebol durante um jogo. Acredite, isso foi na Rússia, tá? Vocês vão ver aqui na imagem. Foi tão rápido que vocês vão ver de novo. Isso aqui é um negócio fora do comum, né? Porque para um raio cair em cima de alguém é raríssimo. Esse é um goleiro. Perceberam ali o que aconteceu? O goleiro Ivan Zaborovski tem apenas 16 anos e logo depois disso ele foi levado ao hospital com queimaduras graves. Esse caso aconteceu no comecinho de julho em Moscou, na Rússia, só que as imagens só foram divulgadas ontem, por isso que nós estamos mostrando para você agora. Antes até de continuar a conversa, eu quero dizer que ele sobreviveu, né? Queimou-se e tal, mas está vivo e tal, está tudo bem com ele, já deu entrevista, mas passou por esse momento tenebroso. Então, doutor, na hora que, é até estranho falar, na hora que a gente leva um raio, porque é uma coisa muito rara, né? Mas quando acontece uma descarga tão forte em alguém, quais são as mensagens que chegam no nosso cérebro? Bom, Elisa, se a gente parar para pensar, como você mesmo bem disse, né? Isso é muito raro, né? Mas acontece. A gente pega época de verão, que tem muita chuva, nas praias, no litoral do Brasil, já tivemos pessoas que faleceram por conta disso, porque existe um ponto de entrada e um ponto de saída no corpo desse estímulo elétrico tão vigoroso. E durante essa passagem de energia elétrica, os próprios tecidos internos do corpo, então estou falando osso, músculo, fáscia, eles são destruídos. Então, se o indivíduo não morreu na hora, pode acontecer uma arritmia cardíaca, por exemplo, se ele não morreu na hora, ele pode falecer depois, porque todo esse produto de decomposição do próprio corpo lesado pode levar a insuficiência renal e coisas muito graves. Então, o que ocorreu com ele de sobreviver e apenas... Ele vai levar para a vida toda agora uma queimadura no peito como uma lembrança disso que ocorreu. Então, isso é praticamente um milagre. Isso é praticamente um milagre. E muito interessante verificar o momento em que o jogador, o raio acontece. É bem no momento que ele vai dar um impulso na bola, ele vai dar um chute na bola, né? E parece uma coincidência incrível. E a gente verifica mesmo que o grande desafio aqui é como ele vai lidar com isso do ponto de vista mental, porque um jogador profissional vai ter que estar no campo de novo. E aí, como é que vai ficar? Pois é, eu já lhe pergunto a respeito do estresse pós-traumático. É possível que uma pessoa que passe por essa experiência, depois ela fique muito traumatizada, assim, ao ver uma nuvem chegar, uma chuva de tempestades, é possível que ela desencadeie um estresse muito grande? Sim. Vou te dar outros exemplos. O indivíduo tem dificuldade de entrar no avião. Aí entra no avião, tem uma turbulência. Pode ser que o próximo passo seja difícil, a próxima viagem seja difícil. Ele teve essa lesão. Veja que é rara de acontecer, mas ocorreu. E se ele desenvolveu um medo terrível de voltar a jogar? E o que acontece na cabeça do jogador durante todo esse período? Toda a informação que a gente tem, ainda mais com uma relevância emocional negativa, acaba impressionando e deixando marcas na região do hipocampo, na região da amígdala, em estruturas profundas, que vão fazer essa associação. E essa memória, ela pode ser trazida à tona na nossa tela mental, a consciência acontece basicamente nos lobos frontais, e o indivíduo pode desenvolver a síndrome do estresse pós-traumático, que pode ter o quê? Desde fenômenos físicos, então, imagine, ele vai entrar dentro de um jogo, de um campo de futebol e o tempo está meio chuvoso e ele começa a ter palpitação, começa a ter insegurança, fraqueza, sensação de mal-estar, ou então flashbacks, então ele fica voltando àquele momento mentalmente a cada situação e pode até desenvolver comportamentos de isolamento, de distanciamento, que lembram muito uma questão de depressão. É lógico que isso é um problema, isso tem a raiz explicada pela questão toda de fixação dentro do tecido cerebral dessa informação e de tão vigorosa que é a informação, o indivíduo fica nesse looping e isso pode ser muito prejudicial, ainda mais se tratando do jogador profissional. Antes então, da gente explicar, doutor, só vou pedir a participação de quem está assistindo. Você já viveu algo parecido? Levou uma descarga elétrica muito forte? Você já passou por isso?
Mande a sua mensagem pela hashtag correspondente médico e aos pouquinhos, o Dr. Fernando Gomes também vai nos ajudando a compreender quais efeitos isso pode ter na nossa vida, como, por exemplo, o estresse pós-traumático. Exato. Então, você imagina, o indivíduo pode ter a reexperiência traumática, que é o flashback. Então, ele volta. Reviver. Aquela imagem, ela volta, ele tem aquela sensação de novo que aquilo está acontecendo ou pode vir a acontecer. Isso provoca muito mal-estar. Ele pode ter uma esquiva e isolamento social. É algo quase que involuntário, um comportamento quase que do animal que vai para dentro da toca para se proteger, acuado, e não é um medo muitas vezes racionalizado ou entendido, ou então uma hiperestabilidade psíquica e psicomotora. O que é isso? O indivíduo fica agitado, o cara tem aumento da frequência cardíaca, aquilo que eu bem disse, ele entra dentro do campo e começa a ter fenômenos físicos que ele não desejaria e não poderia ter, que vão atrapalhar a performance dele. Isso pode acontecer em outros aspectos também. Uma pessoa que é assaltada, uma pessoa que é violentada, uma pessoa que de repente vivenciou a perda de um ente querido, e isso pode de alguma forma desenvolver. Por isso que isso merece uma atenção especial. Então, lógico, numa situação como essa, primeiro você vai atender o corpo físico da pessoa, por isso que ele foi para o hospital, foi tratado e depois ele mostra as marcas, mas existe alguma coisa ali que está oculta, sabe, Elisa? Que é essa questão mental que precisa de um carinho e uma atenção diferenciada. Eu quero lhe fazer uma pergunta, usando já a participação aqui do Beethoven Lira. Obrigada, Beethoven, por ter mandado essa mensagem aqui pra gente. Mas aproveitando o telão que estava aqui, pode ser? Pessoal, se puder colocar de novo. Ele falou aqui, esses medos são gatilhos que podem ocorrer depois de algum acontecimento? Como nos preparar? Ou seja, a pessoa pode sentir isso aqui depois de ter vivido um estresse. Existe alguma maneira de se preparar para não sentir isso? E mais, que médico procurar? Que tipo de tratamento? Então, aqui a gente tem toda a questão da psiquiatria e da psicologia como aliados para desenvolver estratégias e tratamentos para evitar que isso piore ou que o indivíduo até volte ao seu estado normal, né? Estimulando aí o que a gente chama da resiliência. Um exemplo interessante de terapia possível, existem várias, mas uma delas, a hipnose ou a auto-hipnose. Então, por exemplo, o indivíduo tem um medo incrível de entrar dentro de um avião, ele pode entrar num processo mental ao embarcar, no qual, por exemplo, e o gatilho pode ser, a hora que ele ouve aquele clec do cinto fechando, ele entra num estado diferente de calma e tranquilidade, faz o voo e quando ele tira o cinto, ele entra num processo de relaxamento. Isso é possível. Talvez não funcione para todo mundo, talvez tenha que associar um medicamento, talvez tenha que associar uma psicoterapia, mas é possível. Podemos um dia falar só de hipnose? Podemos, vai ser incrível. Muito bem, vamos para o nosso próximo tema, que tem uma relação aqui com o campo de futebol, viu? Não tem raio, mas tem uma relação, porque depois de mais de 4 meses de paralisação por causa da pandemia, hoje o Paulistão está de volta, já temos aqui imagem de alguns jogadores, e é um clássico, viu? Já volta com tudo, porque é Corinthians e Palmeiras dentro do campo. Em tempos normais, o estádio estaria lotado, só que por causa da doença, o jogo vai ser sem torcida, sem aquela gritaria, sem a energia da torcida. Doutor, eu já lhe pergunto, a torcida, aquele tanto de gente em volta gritando, impulsionando o jogador, pode modificar a própria performance dele no campo? Eu não tenho dúvida disso. Por isso, torcedores, vamos juntos, na verdade, vibrar. O lance não é qual que é o time de futebol que você torce, né? O lance é o futebol, é como qualquer coisa. Por exemplo, um artista, quando vai cantar, a plateia é fundamental. Pois é. Um ator no teatro é um elemento a mais. Não é simplesmente ali o ator, a direção, a música, a luz. Não, a plateia ela faz parte disso tudo. E nada mais é a torcida do que uma plateia ativa. Então, só numa cirurgia que não pode isso, né? A não, plateia tem que não, ficar... pode, ué. Pode? Pai e mãe, mas não vai ficar ali dentro do centro cirúrgico, parentes, tudo, que fiquem na sala de espera rezando, orando, mandando pensamento positivo. Eu encaro isso como uma torcida. Ah, é? Lógico. Você sente como algo positivo ali. Lógico. São mais sentimentos envolvidos na hora de uma cirurgia. Lógico, lógico. Uau, que legal. Lógico. E eu acho que nesse momento o que a gente consegue acionar dentro do nosso cérebro é algo semelhante ao efeito placebo. Sabe aquele negócio que a gente já falou? Você dá uma aguinha com açúcar para uma pessoa nervosa, fala, toma isso que vai melhorar. E a pessoa não sabe por quê, né? Não é a água, não é o açúcar, não é nada, ela melhora. Então aquele gesto faz com que o cérebro ele alinhe numa situação em que a performance acaba sendo melhor. Mas isso tem a ver com o estilo do esporte? Porque, por exemplo, no tênis, se alguém fizer um pio, rapaz, não pode, tem que ser um silêncio absoluto. No golfe, então, ninguém pode nem suspirar. Mas no futebol,
tem a gritaria. Então tem essa diferença porque é um esporte, não sei, com mais energia? Tem a diferença, mas assim, imagina, o jogador de tênis não pode ter barulho, mas ele está vendo que tem um pessoal ali em volta ali torcendo e é a favor ou é contra, né? E a gente tem essas duas modalidades. Você tem a torcida a favor, a torcida contra e até mesmo a torcida a favor, ela pode se posicionar contra. Então você imagina, acontece um verdadeiro balé dentro da cabeça de cada profissional, cada jogador profissional. Pois é. Torcida a favor, dá um reforço positivo. Feito a mãe que chega para a criança e fala, olha, você é bonito, você é inteligente, vai dar tudo certo na vida, você será bem sucedido, meu filho, estude. E mais, né? Você é o mais bonito, porque mãe é assim, né? O mais bonito, mais cheiroso, que é uma loucura. Isso deixa o indivíduo forte, cheio de né? si e assim vai. Isso estimula o circuito dopaminérgico. Quando eu falo dopaminérgico, é relacionado com o prazer, com a satisfação, com a recompensa, sendo que a dopamina acaba sendo um dos neurotransmissores que é o carro-chefe, que acaba liderando esse circuito. E isso é muito bom. Então, você imagina, o indivíduo faz um gol. Aí, além dele ficar feliz porque fez o gol, você tem toda aquela torcida maravilhosa, vibrando e tudo mais, que tem no momento e tem depois, né? Porque tem foto em capa de jornal, a gente mostra aqui na televisão, fica incrível. Isso dá um reforço e ajuda todo esse processo, aumentando a motivação. Certo. Porque todo mundo quer ver jogo com energia. Você quer ver jogador jogando. Né? O problema disso tudo é o adversário, né? Porque enquanto uns sorriem, os outros estão lá debaixo do cobertor repensando. Isso, mas vamos imaginar, torcida contra. Influencia? Influencia. Muito. Você tem um reforço negativo. Só que aqui, em vez de estimular esse circuito do prazer, que libera dopamina e deixa o cara mais forte, feliz, determinado, ao contrário, estimula alguns instintos. E basicamente vai ser medo ou raiva. Então, uma torcida é capaz de baixar a autoestima do outro time, sim, da mesma forma que ela pode provocar também raiva. Isso pode, de alguma forma, até motivar o time a, enfim, jogar com mais afinco ou não. Mas uma pessoa, olha só, já estou entrando mais aqui ainda no assunto, tá? O senhor já citou a raiva e o medo. Uma pessoa que tem algum trauma, que às vezes vem de infância, tornou-se atleta. E na hora de ser motivado com raiva e com medo, ele pode ter um sentimento, uma reação adversa, que é não conseguir ir tão bem. Então é muito importante um trabalho psíquico em cima de um jogador. Totalmente. O que faz a diferença entre um campeão? Campeão, entenda, primeiro lugar e segundo lugar. O segundo lugar é um campeão. Sim. Só que você já viu o final de futebol? O camarada não ganha, ele se sente o último da fila. Ele é vice-campeão, mas no futebol isso aí não funciona direito. Os últimos serão os primeiros, esse negócio não funciona muito no futebol. Pois é, mas numa corrida também. Às vezes, por 1 milésimo de segundo, ou 1 segundo, um nadador ou um velocista ultrapassa o outro e acaba sendo campeão. Então, o que acontece? Você falou muito bem. Aqui, ó, é a inteligência emocional que vai fazer a diferença da performance. Porque, a rigor, todo atleta profissional tem um bom preparo físico. Ele está com o corpo ok, ele tem a performance dele do ponto de vista motor e do ponto de vista estratégico bem trabalhada. Agora, se a cabeça dele entrar num processo negativo e se abalar, pode ser por conta de um trauma de infância, ou então porque ouviu alguma coisa que não gostou muito, ele pode diminuir o poder de drible, o poder de chute, o poder de defesa, enfim, deixa de ser ali invencível. Por isso que é muito interessante a psicologia do esporte, porque esses psicólogos analisam até nas crianças quem tem perfil de atacante, quem tem perfil de defesa, quem tem perfil de goleiro, porque emocionalmente isso faz diferença. É tão interessante analisar tudo isso, né? Aliás, por falar em injeção de ânimo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou os testes de 2 novas vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Você vê que notícia boa para a gente poder trazer aqui na nossa conversa. Eles devem começar no mês que vem. Essas vacinas são desenvolvidas pela farmacêutica americana Pfizer e pela empresa alemã BioNTech. Além disso, olha só que interessante, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o Brasil está negociando com o laboratório norte-americano Moderna a possível compra de uma terceira vacina desenvolvida pela empresa. Então, doutor, eu já emendei aqui, já peguei o ânimo do jogador e já mudei para a vacina, que está tudo junto aqui no mesmo pacote com o médico. Como é que essas notícias positivas podem nos ajudar a estimular positivamente a nossa saúde? Quando a gente olha o exemplo da torcida de futebol,
e joga para cá, porque está todo mundo torcendo por um bom desfecho em relação a esse desafio da pandemia. Todo mundo já entendeu que precisa andar mascarado, que precisa limpar a mão toda hora, ficar atento. Mas está todo mundo torcendo por uma solução que seja mais definitiva e acessível para toda a massa. Cada vez que a gente ouve uma notícia dessa e escuta resultados como, olha, tal vacina agora testada, ela já se mostrou segura. Vamos testar agora a eficiência dela mesmo. Ou então se escuta que, olha, não é só uma, são várias que estão vindo aí como solução. A gente fica feliz e o cérebro fica motivado. O que encoraja a gente é justamente sair de uma forma segura, encarar a vida de uma forma mais positiva e entender que não tem mal que dure para sempre. A gente está falando isso há tantos meses e agora a gente já está vendo na nossa frente, na nossa tela, aqui da televisão, a possibilidade de uma resolução ou de uma solução, talvez definitiva, para o problema do coronavírus. Eu estava pensando até qual será o dia que nós vamos dizer: encontraram a vacina de fato, dia tal começa a vacinação, o coração já fica aqui querendo se conectar com esse tipo de notícia, né? Porque vai chegar esse momento com toda certeza, só não sabemos ainda quando. Olha, a gente ouviu a médica Estefania Teixeira Porto, que é do Hospital das Clínicas. Ela é uma das voluntárias nesse processo de testes de vacinação. Vamos ouvi-la? A gente passou por meses tão difíceis, né? Então é uma injeção de ânimo poder participar disso e poder contar para as pessoas no futuro que eu fiz parte disso. Tá vendo ali ela envolvida nesse sentimento de testagem, de poder se doar. Então eu lhe pergunto, doutor, o que motiva alguém, quais são os bons sentimentos que motivam alguém a dizer assim: tá aqui meu braço, pode vir? Tamo junto nessa. Eu diria o seguinte: a empatia, que é a capacidade de entender a importância desse ato voluntário. Além disso, o altruísmo, porque isso é feito pelo amor à humanidade, né? Uma descoberta dessa, ela não fica simplesmente para você. É lógico que deve ter um fundinho, e todo mundo, de alguma forma, trabalha com isso, de ter um ganho secundário, né? Pô, se essa vacina funciona mesmo, já estou protegido, que legal, né? Mas, na verdade, existe uma preocupação muito maior, ainda mais se tratando de uma profissional da área da saúde. Você, na verdade, deseja que esse passo seja dado em termos de conhecimento médico e que tudo isso possa ser transmitido para todas as pessoas do mundo. Então, eu imagino que dentro da experiência pessoal dela, muita felicidade, muita sensação de coerência esteja acontecendo. É um golaço, né? É um golaço, dá para comemorar. Imagina aquela sensação de Copa do Mundo, de vencemos. Ai, deixa eu tentar acelerar aqui para tentar trazer perguntas. Deixa eu trazer aqui, ó. Ai, minha nossa, tá vendo? Quando dizem pra gente assim, tá acabando o tempo, a gente até se perde aqui, ó. Beethoven, não. Ah, pronto. Wesley mandou uma mensagem e disse aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Eu passei por uma ventania muito forte na rua tempos atrás e hoje em dia tenho muito medo disso. Se eu estiver na rua, qualquer ventinho fraco, eu já fico nervoso e acho que isso vai repetir. Ou seja, ele faz referência ao estresse pós-traumático. Olha, isso pode ser trabalhado pela psicoterapia. Nosso papel aqui é de divulgar esse tipo de tratamento, de possibilidade, de busca que a pessoa pode fazer. Porque se ele faz essa relação e ele percebe que isso acontece e traz para ele um prejuízo, porque você imagina, ele mesmo falou, um ventinho pequeno e ele já fica todo tenso, acelerado. Vale a pena procurar um profissional, fazer um tratamento e voltar a ter uma vida normal. Eu encerro aqui com a mensagem do Beethoven. Essa eu não sabia. Alguns times estão colocando gravações da torcida, torcendo nos sistemas de som do campo para melhorar a performance dos jogadores. Você acredita nisso? Vale tudo, né? Vale tudo. Muito bom. Obrigada por compartilhar essa mensagem. Doutor Fernando Gomes, obrigada mais um dia por vir aqui e trazer tantos esclarecimentos interessantes. Obrigado a você, Elizabeth. Bom dia para você. Bom dia, Rafael Colombo.